O livro de Ageu. Pena que a Bíblia não é escrita em ordem alfabética, senão seria o primeiro livro, né? Mas não é. Livro de Ageu, se você puder, no capítulo de número 1. Ageu, se te ajuda, ele fica antes de Zacarias e depois de Sofonias. Ajudou? Mais ou menos. No celular é fácil, né? Aí a gente vai lidando ali, mas quero ver aqui, no papel. Estamos falando da nossa série, e hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens com o tema da nossa série: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Esse é o nosso tema da nossa série, e nós já falamos no primeiro domingo sobre primazia, aprendemos muito dessa lei espiritual. Falamos no segundo momento sobre Caim e Abel, sobre a primazia na relação com Deus, que um teve primazia e o outro não. E depois falamos também, semana passada, sobre as consequências que geram em nós, inclusive na nossa personalidade, olhando para Caim, não colocar Deus como prioridade. Como a gente se desequilibra, como a gente mostra muita coisa ruim que nós às vezes achamos que não somos, por causa de não priorizar Deus, não colocá-lo acima de todas as coisas. E aqui eu quero hoje trazer o texto. Nós vamos ler dois textos pelo menos de base. O primeiro deles é de Ageu, capítulo de número 1. Mas eu quero, antes de falar sobre Ageu, antes de falar sobre esse contexto de Ageu, que nós já passamos por eles em outros momentos dessa série, mas eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre a nossa vida diária. A nossa seminarista disse no início da nossa explanação aqui, que a gente tem no final da mensagem essas três palavras, né? Ouvir, refletir e agir. E ela mencionou, fazendo a sua observação, que o agir é o mais difícil. E é verdade. Ouvir, todo mundo ouve. Como diz o ditado, até papagaio ouve. Refletir, nem todos. Segundo o próprio Jesus, na parábola dos solos ou do semeador, alguns saem daqui e nem lembram o que o pastor pregou. Espero que não seja o seu caso. Mas tem gente que sai daqui, vai almoçar, o que o pastor pregou? Rapaz, não faço nem ideia. Depois você dá uma lida lá no texto de Jesus. Segundo esse texto, é que o teu coração não está aqui. A tua mente conjuntamente também não está aqui. Então, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Você está longe. Talvez até uma das dicas, quando você vier, faça que nem o seu pastor. Deixe seu celular no carro, numa sala, ou deixe ele no vivo, deixe num canto. Por isso que é ruim a gente ficar com a Bíblia no celular. Porque você está ali lendo a Bíblia, parece uma notificação. Aí você, ai meu Deus, aguçou sua ansiedade. Aí preciso responder, ai meu Deus, quem que é? De repente você está, uma vez nós estávamos aqui, vou contar um segredo para vocês, né? Nós estávamos aqui, meu iPad estava aqui, e eu estava caçando, Nezão, um carro. E aí de repente o iPad ali ligado, no som ele, notificação. E o Carlinho estava olhando o iPad. Aí ele olhou assim, e ele estava com o microfone, aquele microfone ali, irmãos, é microfone do Senhor. Hoje é do senhor Luiz, né, Luiz? O senhor Luiz fala e só nós aqui ouve, mas ninguém. E aí o Carlinhos estava com o microfone e aí ele falou ali: Isaías, o carro vendeu. Notificação no iPad ali, vendeu o carro. Eu olhei e falou: Isaías, você estava querendo comprar? Eu falei: ih, já foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente não tem o elemento Bíblia aqui só, a gente se perde. E aí pode ser que nesse refletir você não tenha construção ou não tenha habilidade para refletir porque você esqueceu. Segundo Jesus, Satanás é um dos elementos que fazem isso acontecer. Quando ele tira de nós, quando ele distrai a gente, quando ele produz em nós às vezes um devaneio, a gente fala: nossa, onde que está mesmo? É fato que alguns irmãos hoje em dia têm se encontrado com os diagnósticos distintos de distração, é verdade. Mas existem métodos e mecanismos que a gente usa para a gente fazer as coisas. Essa semana, inclusive, uma pessoa falou: pastor, eu esqueci isso. Nossa, eu esqueci. Eu falei: faz uma coisa simples, checklist. Levei meu sobrinho para fazer uma prova em Bauru essa semana, o João. Eu falei para ele: se você esquece facilmente, anota. Lembra, o que eu preciso? Caneta. E eu falei para ele: são 2 canetas que se leva para fazer uma prova. Porque se uma falhar, você tem que emprestar. Então, 2 canetas, identidade. Um amigo nosso uma vez foi fazer medicina em Maringá, emprestei o lugar para ele ficar, estava em Sorocaba já, foi lá, segundo dia de prova, foi bem na primeira, no segundo dia de prova, chegou lá, esqueceu a identidade na calça, que ficou no lugar onde ele estava e não dava tempo de buscar e voltar.
Checklist. Anota ali, ó. Tá. Por isso que é legal você ter em papel aqui para você ler a Bíblia, para você anotar as coisas do pastor. O pessoal das mídias que fica aqui anotando tudo. Isso não é porque a gente só gosta de anotar, isso é porque a gente quer refletir, quer pensar. E se você tiver mais dificuldade sobre isso, ou mais interesse também, manda mensagem: pastor, o que o senhor pregou lá? Fala para mim, eu mando um podcast para você, mando um monte de resumo para você. Falando disso, aquilo. Contudo, o mais difícil, como foi mencionado e observado pela minha querida Fernanda, é a questão do agir. Até porque isso faz parte da nossa mensagem, porque na nossa vida cotidiana, não dá para fazer tudo. Concorda? Não dá para você ir num jogo de futebol e num churrasco no mesmo horário. Não dá para você arrumar casa e participar de uma festa no mesmo dia. Não dá para você tem que se virar em 2, 3, 4. Você tem que se virar, e essa nossa luta de querer, a gente chega e fala: o que eu vou fazer? Chega um momento onde a gente está cheio de escolhas, e a gente não dá conta de todas essas escolhas que a gente tem, e aí a gente precisa tomar decisões em meio às escolhas que a gente tem. E as decisões que a gente toma, elas muitas vezes nos ajudam a despeito daquilo que são prioridades para a gente. Por exemplo, se você de repente foi chamado, deu certo, Ju, obrigado. Como por exemplo, se você é casado e tem filhos, ou 3 filhos, de uma vez só, um amigo meu chama você, sua esposa lá cuidando das crianças, ela chama você, um amigo te liga: ei, bora jogar bola? Aí você fala: vamos. Aí você olha para a cara da esposa com os 3 filhos: não vamos mais. Minha esposa disse que eu não quero, não é assim que a gente fala? Minha esposa falou que eu não gosto de jogar bola mais. Não é que você não gosta, é que a tua decisão naquele instante, ele foi ajustado a despeito da noção daquilo que você tem como prioridade na sua vida. E querendo ou não, todos nós temos um senso de prioridade. Todos nós, querendo ou não, intrinsecamente, a gente tem esse senso de prioritário, aquilo que é mais importante, aquilo que não é, aquilo que eu levo, aquilo que você leva, e tudo isso foi formado, foi forjado dentro de nós, na nossa construção. Todos nós somos assim. Nenhum de nós toma decisão por aquilo que dentro de si não entende ser prioridade. Por isso que essa série ela é tão importante para a gente nesse início de ano, inclusive, para ajudar a mim, ajudar a você, para a gente equalizar as nossas prioridades, porque você querendo ou não, as nossas prioridades elas existem, desequilibradas, desajustadas, eu não sei, mas elas existem. E você, nesse tempo todo que você está vivendo, inclusive aos 30 anos, né, lá, que fez aniversário esses dias, aos 30 anos, você tomou, nesses 30 anos de vida, decisões, todas com base nas suas prioridades. Elas ajustam, elas nos conduzem. E aí eu quero fazer 3 considerações rápidas aqui sobre prioridade. Primeira delas, nem sempre o que a gente fala que é prioridade. Vou te dar um exemplo sobre isso. O falar e o fazer são distintos e entram em colisão muitas vezes. Sua saúde é importante? Sim? Sim? Amém? Amém. Então quer dizer que você gasta pelo menos 2 horas cuidando dela no exercício físico? Sim? Você viu? Então aquilo que é importante para você, prioridade, de fato não é. É só da boca para fora. A gente não faz muitas vezes que aquilo que é prioridade ser verdade. Por isso que essa primeira consideração, que nem sempre o que eu falo que é, e eu acho que é pelo que falo, que narro e tudo, nem sempre o é. Porque as minhas escolhas e as minhas práticas, elas vão revelar as minhas prioridades. Segunda consideração para você guardar. As prioridades variam, modulam, conforme eu cresço, conforme eu amadureço,
ou talvez conforme eu envelheço. E essas prioridades, a despeito de tudo isso, elas vão mudando a partir do momento que eu vou, de certa forma, evoluindo. Contudo, algumas prioridades, elas vão saindo de lugares, de outros, mesmo que eu não perceba, mas elas precisam ter esse movimento. E esse movimento, às vezes, elas acontecem porque eu cresci. Antigamente, algumas coisas eram prioridades para mim, outras já não eram. Hoje, aquilo que não era, se tornou prioridade. Por exemplo, os avós que cuidaram dos filhos e amaram os filhos, educaram os filhos, hoje são avós, aí eles querem os netos em casa por um tempo. Mas por um tempo. Leva embora, que já estão, né? Não é assim, ó, cuida do seu filho, o filho é seu, eu só vou curtir, cuidar até a hora que a minha energia der. Não deu, um abraço. Mudou a prioridade. Antes, não é, Kátia? Antes cuidou dos 2 pangarezinhos aí, até ficar grande, agora não quer mais. Tá vendo, Arthur? Ó, eles vão entrar nessa fase. Os netos vão vir, vocês cuidam ali, mas ó, leva que o filho é seu. Essa é a frase que eu mais ouvo dos vó. Leva que o filho é seu. Então vai cuidar, vai fazer, mas não é mais a fase. Mudou. Evoluíram, para não dizer envelheceram, tá? Evoluíram. A Noeli envelheceu, mas o resto evoluiu e agora são pais. Mas há uma terceira consideração que eu queria que você fizesse sobre prioridade. As escolhas de prioridade, normalmente elas são excludentes. O que isso quer dizer? É que uma, quando entra, normalmente substitui a outra. As escolhas não são muito assim, mas as decisões são assim. Quando você escolhe dizer sim para um, naturalmente você está dizendo não para um outro lado. Como eu dei o exemplo do Didi querer jogar bola e olhar para as crianças, ele disse sim para o futebol e não para a esposa. Naturalmente, a esposa deu aquele olhar, ele mudou na hora e falou sim para a esposa e não para os amigos do futebol. Excludente. E essas ações de excludência, ela é natural e ela precisa acontecer em muitas vezes. Como por exemplo, já em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus vai dizer, e do homem e da mulher, e pegará o homem a sua mulher, tomará o homem a sua mulher, e vão se tornar uma só carne. Mas antes ele diz, deixará o homem, pai e mãe. Porque agora você tem uma nova família. Você tem alguém que é prioridade, e ao tê-la como prioridade, você vai ter que excluir isso, não excluir a família, mas a questão de ser prioridade não é mais ele, não é mais ela, não é mais o pai e a mãe, agora é o esposo ou a esposa. Uma ação que você decide, as escolhas, as decisões de prioridade, elas são excludentes, isso fica bem claro para a gente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, como a gente falou já no primeiro dia dessa série, o povo de Deus sempre aprendeu, desde que nasceu, olhando aqui para Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4, que Deus deveria ser prioridade na nossa vida. Ele deveria ocupar o primeiro lugar. Sempre foi assim. Não é invenção do pastor, não é a série desse mês, não. A Bíblia sempre relatou sobre isso. Lá em Êxodo, capítulo de número 20, por favor, Gui, me ajuda. Êxodo capítulo 20, quando nós temos os primeiros 10 mandamentos, como é mencionado ali, capítulo 20, versículo 2, Gui, por favor, coloca para mim. Eu, Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão, lhe digo, olha o que diz o texto, versículo seguinte, não tenha outros deuses além de mim. Ou seja, o lugar de ser Deus é só meu. Não faça para você nenhum ídolo, na forma qualquer que seja, de qualquer coisa do céu, da terra, das águas ou debaixo da terra. Versículo 3, por favor, versículo 5, perdão. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso e castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Guarda só isso aí para você, a gente fala outro momento disso aí. O que Deus está dizendo aqui por boca de Moisés, é que ele tem que ser prioridade. Desde o início do povo dele, isso ficou bem claro. Antes de ser como povo, um pouquinho antes, ainda em Gênesis, quando nós temos a história de Abraão, você vê que Deus chama Abraão e o coloca à prova ali em Gênesis, e chama Abraão para levar o seu filho para ser sacrificado. Aquilo ali não é uma questão de assassinato, não é nada a ver disso. O que Deus estava querendo mostrar para Abraão e para os que viriam depois de Abraão, como eu e você, é que nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada. E você percebe no texto que quando Deus fala com Abraão, dizendo assim, Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem você tanto ama. Ou seja, a palavra ali é exageradamente ama, no sentido de que você colocou seu filho onde eu deveria estar. Parece ser muito atual esse texto, não?
Ou seja, desde lá de trás, e você vem pela história inteira bíblica, fizemos isso no primeiro domingo, e falando sobre isso de várias formas, inclusive Jesus vai falar sobre essa mesma questão. Quando ele diz: aquele que quiser vir após mim e amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, e quem quer que seja acima de mim, não é digno de mim. Mais uma vez, repito, nesse texto que Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, ele não está dizendo para você não amar as pessoas, ele está dizendo para você que há um lugar onde só Deus pode ocupar, que é a prioridade, é o primeiro lugar, é o trono. E se você colocar o teu pai, a tua mãe, ou alguém, ou você mesmo, naquele lugar, ele não fica naquele lugar. Por isso que ele diz: não é digno de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que o próprio Deus, a Trindade Santa, ela não ocupa um segundo lugar, ou ela não compartilha do primeiro lugar com outras coisas, nem com outras pessoas. Isso é evidente nos textos bíblicos. Contudo, assim como eu e você, que temos prioridade no começo do ano, fazemos os nossos votos, os nossos planejamentos, e a gente se perde com eles no meio do ano. Por exemplo, quantos aqui já disseram: eu vou perder peso esse ano? E está até agora subindo de peso. Acho que ele quer chegar lá em cima e depois descer, não sei. Quantos aqui disseram no começo ou no final do ano: eu quero ler mais a Bíblia esse ano? Ainda está travado no capítulo 1 de Gênesis. Quantos de nós às vezes faz aquele planejamento, aquelas prioridades, a gente ajusta, alinha as prioridades no início do ano, mas quando a gente começa a viver isso, quando começa a desenvolver, a gente vai perdendo as prioridades, vão mudando, e a gente nem evoluiu, pelo contrário, a gente decaiu, mas a gente vai se perdendo por causa de outras coisas que vão ocupando o lugar de prioridade. E eu me recordo que quando a gente olha para Deus, na Bíblia, olhando para a história do povo de Deus, lá em Êxodo especificamente, você vê que Deus coloca como ordenança, Deus coloca como preceito, Deus coloca como ritos, inclusive como estrutura e sacrifício, toda a ideia, desde Êxodo, quando ele faz o tabernáculo, e o tabernáculo, não sei se você sabe, olhando lá para Êxodo, as escrituras do tabernáculo, elas eram feitas nos acampamentos, e todas as tribos eram acampadas de frente, para ficar todo mundo olhando para o tabernáculo, para saber que Deus está ali, e era a exemplificação de que Deus estava, o tabernáculo e a arca da salvação, e eles ficavam olhando ali, e todo mundo era feito, para quê? Para ficar claro na mente de todos daquele povo, que estava construindo, de que Deus precisa ficar no centro, prioridade. Depois nós vemos os templos, depois do tabernáculo, quando se estruturou um pouco mais a cidade, lá no livro de Josué, quando eles tomaram, eles fizeram não mais um tabernáculo, mas um templo, e o templo era no lugar central da cidade, para que todos pudessem olhar e ver. Não é à toa que nas cidades, quando são construídas, o primeiro lugar que se constrói na praça ali, um coreto e uma igreja, no centro, para entender e dar-nos a ideia, isso ficou bem claro na história do povo de Deus, que o centro precisava ficar Deus. Mas isso ao tempo foi acontecendo, foi se construindo, mas à medida que o tempo foi passando, isso deixou de ser verdade entre o povo de Deus. Nós fomos nos perdendo. E o livro de Ageu aqui, nesse texto que eu quero que você perceba, ele mostra claramente que aquilo que era prioridade, Deus, se tornou segundo lugar, se tornou terceiro lugar, se tornou quarto lugar, ou às vezes nem lugar algum tem no top 5 das minhas e suas prioridades. Isso aconteceu com o povo do profeta Ageu, quando ele entra em cena aqui, e o profeta Ageu, mais ou menos em 520 depois de Cristo, antes de Cristo, melhor, ele entra em cena, e só para você entender o que aconteceu no capítulo 1 do livro de Ageu, a partir do versículo de número 1, que nós vamos ler já, antes de você entender aqui, rapidamente, falei sobre isso semana passada, mas eu quero só lembrar para você entender o pano de fundo desse texto. Aconteceram algumas divisões no povo de Deus nos reinados. Quando Salomão morreu, um dos maiores reis depois de Davi, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. No reino do norte, nós ficamos com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, Jerusalém e Judá. E essas divisões, nós tínhamos reis nas tribos do norte e tínhamos reis nas tribos do sul. E essas tribos, elas passaram, ou o reino do norte e o reino do sul, passaram por alguns momentos de exílio babilônico, um deles, que era onde aquele povo, porque deixou Deus de lado, o outro povo vinha e tomava tudo que eles tinham e levava-os como escravo. Lembra de Daniel, que foi levado, Nabucodonosor, aquela coisa toda, e impérios. E tem alguns impérios persas, babilônicos, romanos, vários impérios que fizeram isso acontecer.
E nessa circunstância que nós estamos agora, em mais ou menos 538 a.C., o Império Persa apareceu. Inclusive Isaías é um companheiro de Ageu em época, e eles estavam sendo perseguidos, estavam exilados, e nessa época, em 538, apareceu Ageu, e nesse momento, o rei que estava ali coordenando tudo, liberou o povo para voltar para a terra deles. Eles foram liberados, o povo de Deus, para voltar para a terra deles, para a casa deles. Houve ali talvez uma liberação, uma liberdade, e eles voltaram todos para casa. Só que ao voltar para casa, o profeta Ageu foi levantado em 520, ou seja, 18 anos depois, para conversar com ele sobre prioridade. E olha o que a palavra de Deus diz, e aqui eu quero que você entenda algumas coisas bem importantes. Vamos ler? Capítulo de número 1, versículo 1 de Ageu. Olha o que diz o texto. No segundo ano do reinado do Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: olha a palavra que Deus disse por intermédio do profeta Ageu. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Lembra, já estavam lá há 18 anos, construindo as suas casas, se reestruturando, se reerguendo, passaram momentos muito difíceis e agora voltando para o lugar onde eles estavam, como se passasse por uma tempestade. Mas esses exílios duraram alguns 30 anos, 70 anos, 20 anos, e eles voltaram depois de muito tempo e já estavam há 18 anos reconstruindo ou se levantando naquele lugar. Mas olha o que diz o texto. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por causa ou por meio do profeta Ageu, certo? A palavra só veio porque eles esqueceram de Deus. A palavra só veio porque eles esqueceram de Deus. E olha o que diz o texto. Ageu diz a eles, palavra de Deus: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, fino trato, luxuosas, em outras traduções, enquanto esta casa ou a minha casa continua destruída? Deus está indagando o povo, falou: gente, vocês já estão aí há 18 anos, vocês não vão reestruturar o templo onde é a representatividade da minha presença? Continua, por favor, Gui. Agora sim diz o Senhor: vejam onde os seus caminhos levaram vocês. Como a gente falou semana passada, vejam os resultados de vocês deixarem Deus em segundo plano. Observe. E é interessante que essa observação que ele vai fazendo, ele faz algumas listagens. Coloca para a gente, por favor, versículo 6. Vocês plantam muito, mas vocês colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não aparece nada. 4 elementos práticos da vida cotidiana. E aquele que recebe salário em fruto daquilo, tudo que faz, parece que recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Parece que vai embora tudo. Não parece ser um pouco da realidade nossa aqui? E quando a gente deixa de fazer as coisas com Deus como prioridade, os resultados aparecem. E eu quero mostrar isso de forma mais prática. Deixa no texto aí, por favor, Gui, para mim. Eu quero deixar isso de forma mais prática. Eu trouxe aqui um elemento que eu gosto de usar, muito prático, para tentar fazer você guardar no seu coração a claridade da nossa série. Digamos que isso aqui é a sua vida, igual do do profeta Ageu. E essa nossa vida, a gente está assim, vivendo, com 30 anos, 20 anos, 40, 50, muitos. E às vezes a gente vai vivendo essa vida, eu coloquei aqui, quero que você acompanhe comigo algumas coisas, e a gente vai colocando Deus em segundo plano, como naturalmente a gente faz, e a primeira coisa que aparece, inclusive se você olhar para esse texto do versículo de número 5, se você puder colocar para mim, o ser humano ele é insaciável quando Deus não está no centro. O livro de Provérbios, exatamente no capítulo 27, versículo 20, por favor, Gui, Provérbios 27, 20 diz assim: o Sheol, o inferno, a destruição, são insaciáveis, como também insaciáveis são os olhos dos homens.
Isso quer dizer que se eu e você estamos à mercê dos nossos desejos, ou do nosso eu no centro, a gente fica insatisfeito. É como, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Ageu ali. O Deus estava dizendo para eles que eles estavam construindo a casa e já passou 18 anos, e eu acho que ele estava falando de mim, ou de você, sabe por quê? Sendo bem prático, quantos aqui já acabaram a sua casa falando não tem mais nada para fazer? A não ser que seja apartamento, mas é muito difícil. Quando nós construímos alguma coisa, aí aumenta uma coisinha, aumenta outra, não é, Joel? Todo dia tem uma reforminha, todo dia tem um negocinho, todo dia tem uma coisinha a mais. A gente vai fazendo isso naturalmente, parece que a gente parece não, nós somos insaciáveis. E quando você começa a reformar, ontem eu tive uma dificuldade em casa sexta, você sabe por quê? O pedreiro, o pintor foi lá em casa na sexta, terminar a reforma que eu estou fazendo já há 4 anos na casa. Mas 4 anos que eu entrei, foi 4 anos que eu estou reformando a casa. Assim, né, Manuel? E nós vamos fazendo assim até quando a esposa falar, tá bom. Mas vai ser difícil acontecer, então nós vamos levando. Até Jesus falar, tá bom. Quando Jesus falar, tá bom, ele leva nós, aí acabou a reforma. E começa daqui, começa dali, acabamos o banheiro, ficou lindo. A esposa olhou e falou, tá faltando? Eu falei, Jesus, tá faltando o quê? Mas nós é assim. Olhando para os homens, você compra um carro, não é assim, Nezão? A gente compra um carro bonito, um carro legal, um carro chique, quase que completo. Aí você olha, a esposa falou, gostou? Gostei, só está faltando um multimídia. Não é assim, homens? Para que multimídia? Não, multimídia, tem que colocar um multimídia. Aí você vai lá e acrescenta no carro. Aí você olha o carro de um amigo seu que passou, falou, rapaz, ficou bonito. O que você está fazendo no carro? Estou mexendo, fazendo o quê? Colocando filme. Aí coloca filme, fecha ele. Mexendo no carro. Mulher e homem, tanto faz, irmão. Aí você deixou o carro lindo, maravilhoso, viu uma roda diferente, você vai lá e troca a roda do carro. A esposa nunca entende essas coisas. Que bom que vocês não entendem, porque se vocês soubessem o que nós gastamos com essas coisas, vocês iam ficar bravos. Mas que bom que não entende. Bota a roda no carro, ficou lindo. Aí o carro ficou daquele jeito maravilhoso. Aí você vai lá e vende. Olha que noia. Como já dizia o filósofo, nós temos a ânsia de conquistar, e depois que conquista vira tédio, porque para que eu quero isso? Aí você quer outro, aí você quer outro. É aqui Salomão está dizendo, somos insaciáveis. Para não deixar os avós ou os pais de lado, os pais que compram chácara. Eu vou fazer uma chácara linda, colocar uma piscina, né, Romar? Fazer aquele negócio tal, aquela coisa toda para os netos virem, para todo mundo vir. Aí os netos não aparecem direito, não vem mais, para que eu tenho aquele negócio? Fica lá, montando, gastando dinheiro, tem que mandar gente para plantar, tem que mandar gente para colher, tem que mandar gente para cortar grama. Para que eu quero aquele negócio? Ou seja, o sonho virou pesadelo. É a nossa estrutura. E quando Deus coloca essa expectativa para nós, dele ser o centro, é que ele está dizendo para nós que se eu e você, ou qualquer coisa for o centro no lugar de Deus, a única coisa que nós vamos viver é essa ação de saciamento nunca acontecendo, como aconteceu com o profeta ali. Vocês plantam, vocês se vestem, vocês comem, vocês bebem, vocês trabalham, tudo que vocês fazem, nada funciona, nada sacia. E não é porque faz pouco ou faz muito, é porque Deus não está no centro. E talvez aqui faz sentido você colocar a sua vida, por exemplo, as reformas que a gente faz da vida, né? Reforma na casa é bastante, porque tem que reformar bastante a casa. Aí, né, Nezão, trocar o carro, colocar um filme no carro. A roda gasta bastante, então bastante, né? E vamos colocando, vamos enchendo a nossa vida com essas coisas. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. De repente é um trabalho novo, de repente são outras coisas que vão tomando prioridade para nós, é a casa que precisa ficar limpa, é a casa que precisa ficar bonita, e a gente vai colocando, a vida vai funcionando. E quando a gente acha que acabou os nossos desejos, os nossos sonhos, tem mais, porque nós somos insaciáveis. E a gente continua colocando, a gente continua vivendo, a gente continua num sactel furado, como diz o livro de Ageu, versículo 7, por favor, capítulo 1, versículo 7. A gente vai plantando, não colhe. Deixa eu melhorar, senão eu vou fazer sujeira aqui. Olha como eu sou. Não contavam com a minha astúcia, né? A gente vai vivendo e vai colocando tudo na nossa vida. Vai preenchendo, tentando saciar a nossa vida. Contudo, a gente tem um desejo de Ageu. Um desafio de Ageu. E o desafio de Ageu
é que a gente coloque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na nossa vida. Só que no estilo de vida que a Geu está dizendo aqui, que talvez pode ser o seu e o meu, a gente deixa ele de lado, e a gente fala, não, depois eu dou um jeito nisso. Depois eu vejo onde Deus encaixa. E a gente continua com os nossos desejos. É uma faculdade nova, e nada de errado quanto a isso. Livro de Hebreus, capítulo número 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer uma coisa muito legal para você pensar no seu coração. Olha o que diz. Nenhuma disciplina, 12:1, por favor, meu querido. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que o autor de Hebreus está dizendo é que tem coisa que nos atrapalha, e não é pecado, não são coisas erradas, como aconteceu com Abraão, amar mais os filhos do que a Deus, como acontece com vários de nós, inclusive o povo de Ageu, ficar mais na casa do que na casa do pai, esquecer dela, como acontece muitas vezes com a gente, amar mais o trabalho do que a própria família, como acontece muito com a gente, amar tudo que a gente pode, time de futebol, consegue gastar, abre aspas, esse dia atrás uma pessoa falou para mim, pastor, eu acho um absurdo dar 10% de dízimo. Eu não sei se você já pegou a minha linha, mas esses assuntos eu não converso com qualquer pessoa, porque a pessoa não está preparada para a conversa dessa. Então eu nem falo, é verdade, tá bom, está certo. Sabe aquela ignoradinha? Porque a pessoa comprou uma camiseta de R$ 500 de time, e vem dizer que 10% de dízimo está pesado. Não é estranho? Mas tudo bem, não é pecado, mas nos atrapalha. E a gente vai vivendo tudo isso, fazendo a vida, vai fazendo aniversário, vai fazendo festa, e nada de errado quanto a isso, a gente vai vivendo, e que bênção que a gente vai vivendo. E a nossa vida vai sendo preenchida na nossa expectativa. E vamos preenchendo a nossa vida como que, isso aqui é a bênção. Como se acabasse todos os prazeres da vida. Nós olhamos para a nossa vida e falamos, opa, estou quase pleno. E aí a gente lembra de Deus. Ô pai, venha vir dar com a gente. Aí você coloca o pai. Ai pai, vai pai, entra na minha vida, entra na minha casa. Entra na minha casa, né? Assim que tem a música, né? Aí nós chamamos Jesus para vir também. Ô Jesus, me rendo a ti, vai. Vai Jesus, vai lá com o pai. E a gente quer pôr o Espírito Santo junto também, já não tem mais espaço. E a gente quer fechar a nossa vida. É assim que muitos de nós vivem hoje. Percebendo ou achando que por não colocar Deus prioridade, é só porque as coisas estão dando certo, e vão dar de certa forma muitas coisas. Teu trabalho vai dar certo porque você trabalha, você ganha para isso, então vida que segue. O seu relacionamento, às vezes pode, na maioria das vezes não, mas pode ser que dê certo porque você está ali, você gosta, você ama, você dá o coração, você tem caráter, você está ali, e não tem problema nisso. Mas o problema é que nós que conhecemos a palavra de Deus, e ela é bem clara para falar sobre isso para nós, ela nos ensinou que a gente deveria colocar Deus em primeiro lugar, Pai, Filho e o Espírito Santo, e eles não estão com a gente mais. É isso que o profeta Ageu sentiu aqui no texto. Volta para mim no texto do versículo de número 8, por favor, Gui. Ageu capítulo 1, versículo 8. Olha o que Ageu estava dizendo para a gente, queridos, só para você guardar e entender. Suba ao monte e traga madeira, ele falando, vamos voltar, construa a minha casa, para que eu me alegre e seja glorificado. Ou seja, me coloque como prioridade. Por quê? Versículo seguinte. Porque vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. Eis que vocês trouxeram para casa, e eu dissipei como um sopro. Só para você entender aqui, Deus vira inimigo quando Ele não pode ser o seu melhor amigo. Ele dissipou, Ele tirou as coisas. E olha o que diz mais o texto, porque por causa da minha casa que ainda está destruída, ou seja, porque eu não sou prioridade na vida de vocês, porque vocês ficaram 18 anos construindo, mexendo na casa, irmãos, eu estou há 4 anos já reformando, já está cansando, 18 anos é muito tempo para você fazer muita coisa, né?
E Deus está dizendo para eles: vocês ficaram ali, e aquilo que é prioridade, a minha casa, que vocês deveriam olhar e falar: poxa, devemos valorizar, estar ali, Deus colocar no lugar dele, vocês deixaram destruídas. Enquanto cada um de vocês ocupava sobre a sua própria casa, sua própria vida, sobre os seus próprios afazeres. E aí, versículo de número seguinte, por favor. Por isso, não é por causa de Deus, por causa de vocês, por causa de nós. O céu reteve o seu orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Lembra que a gente falou que Romanos vai dizer para nós, capítulo 11, que quando a raiz é santa, o resto é santo. Quando ela não é santa, o resto é discípulo. E o que Deus está dizendo aqui através de Ageu, é que infelizmente por causa disso, algumas coisas começaram a parar. E a vida deles, por causa dessa postura deles, de colocar Deus como segundo plano, dá a ideia de que está preenchido. Mas isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Por isso, deixa eu te mostrar uma outra realidade desse mesmo texto. Guardá-los aqui de novo. O mesmo tipo de vida que você quer ter, tá? Não vou aumentar mais, não vou diminuir nada, o mesmo tipo de vida. O saciamento desenfreado que a gente tem. Coloquei o espírito aqui. Sai daí, espírito, não é para você entrar aí não. Espera aí, irmãos. Aí. Pronto. Voltamos. Mas quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que o que eles estão vivendo é simplesmente o resultado daquilo que eles plantaram. Gálatas capítulo de número 6, versículo 7, por favor, Gui. O texto diz bem claro para nós: de Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. Então, se Deus não é prioridade na sua vida, irmão, o resultado talvez seja esse. E aí, quando você mais precisar de Deus, Ele não vai caber. E é natural isso. Porque Ele não divide o seu lugar com ninguém. E Jesus vem reiterar isso com a gente, lá em Mateus, mas antes de falar sobre esse texto de Mateus, que eu quero finalizar, por que certas coisas devem ser feitas primeiro? E eu queria que você guardasse no seu coração mais algumas considerações. Primeiro, por causa do grau de importância. Lembra que eu já falei isso nessa série, no primeiro domingo? O que ocupa o primeiro lugar é mais importante sempre. Lembra da expectativa do bolo, quando você corta o bolo? Para quem você dá o primeiro pedaço? Não sei quando foi o primeiro pedaço lá. Mas se eu dizer para você um segredinho denunciador. Você está casado ali, acabou de casar, aniversário. Aí o primeiro pedaço do seu filho, do homem, corta, ele vai lá e dá para a mãe. Xiii. A não ser que tenha um discurso, a não ser que tenha alguma coisa, está mostrando claramente que ele ainda é filho da mamãe. Toma cuidado, você vai dar B.O. Ah, pastor, mas é só um bolo. Não, não é um bolo, é grau de importância que o primeiro pedaço revela. É grau de importância que aquilo que é a primeira coisa da minha vida, o primeiro horário, primeiro tudo, a primeira palavra, revela quem é prioridade para mim. Segunda consideração, o problema é que certas coisas devem ser feitas em primeiro lugar. Segundo, porque se não for feito em primeiro lugar, pode ser que nunca mais aconteça. Como por exemplo, não sei se você já teve um problema de ter uma conta atrasada. Como você também não listou, não se organizou, não pagou na hora certa, você vai ter que pagá-la depois. E o pagar depois sugere que você vai pagar com lucro, com juros. Não vai dar para pagar do mesmo jeito. Ou mesmo se você que gosta de voar, andar de avião para todo lado tal, maravilha. Quando você chega atrasado, você não se organizou, não fez prioridade, chegou lá, você perde o voo. Não tem como mais voar naquele voo. Consequentemente, a gente é sequestrado pela procrastinação no nosso dia a dia, e a procrastinação tem feito coisas que deveriam ser feitas com prioridade, escaparem das nossas mãos. Terceira consideração para você guardar. É um insulto
você colocar em segundo aquilo que deveria ser em primeiro. Não vou nem falar de religiosidade, vou falar de prioridade comum. Não sei você se já foi numa farmácia, e eu fui esses dias numa farmácia, e aí eu estou na farmácia ali, e a pessoa que está ali para atender, todos ali, beleza. Aí a pessoa, não tinha nenhum cliente, só eu. E as pessoas no celular. Como você se sentiria? Vamos ver se eu estou muito chato. Você ficaria bem, de boa? Ou na sua loja, Gabi, lá, chega um cliente, a sua funcionária lá, a pessoa que está lá, ela volta depois? Por quê? Porque ela teve o sentimento do quê? De que eu era para ser prioridade, você me colocou em segundo plano. Não é para me pôr, eu sou prioridade, eu sou o cliente, para de mexer no celular. E às vezes essa mania nossa de não colocar ou de fazer aquilo que deve ser prioridade no lugar que deve ser prioridade, tem insultado muita coisa. Por exemplo, insulta Deus quando Ele não é prioridade e você coloca outra coisa. Melhorar para você. Insulta teu esposo quando você não coloca ele como prioridade. Insulta a tua esposa quando ela percebe que ela não é prioridade para você. Insulta quando você deveria estar no lugar de prioridade e você não está. E por último, como nós acabamos de falar, quando você deixa de fazer as coisas com prioridade, há um desastre na nossa vida. E o maior desastre é Deus ficar de fora da nossa vida. Mas aí, olhando para o texto, e aqui eu quero te desafiar para o último texto que nós vamos ler aqui no conjunto, Mateus capítulo de número 6, um texto que meu irmão mais gosta. Esse texto de Jesus, ele fala o seguinte, Mateus 6, 33, por favor, Gui, coloca para a gente ler junto. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, se você quiser ler a partir do versículo 25 em diante, até o 34, vai falar sobre ansiedade, ele vai falar sobre comer, beber e se vestir. A mesma coisa que o profeta Ageu está falando aqui, Jesus fala a mesma coisa lá, dizendo, gente, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem desesperados por essas coisas tão comuns. E ele finaliza o texto dizendo isso, busquem, pois, em primeiro lugar. O que Jesus está dizendo é, coloque eu na sua vida com prioridade. Deixa eu ser a primeira coisa do teu dia. Deixa eu ser a primeira pessoa que você vai conversar. Quando você for fazer planos, conversa. Quando você for fazer diálogos, quando você quer ouvir conselhos, seja comigo. E Ele gostaria que a Trindade Santa fosse aquilo que vai habitar no meu e teu coração todos os dias, não tem problema. Mas quando na nossa vida a gente coloca Deus como prioridade, a Trindade, ou seja, a complexidade de todo o ser de Deus no lugar dele, só a Ele adorará, só a Ele prestará cultos. Às vezes nós vamos começar a falar, mas pastor, e as outras coisas? Segundo o texto, essas outras coisas devem vir, mas sempre depois. Sempre depois. E aí pode vir a reforma da sua casa, não tem problema. E até legal, mas quando Deus é prioridade, você vai chegar um momento e vai começar a falar, para que eu estou fazendo tudo isso? Você vai perceber que coisas valem menos do que pessoas, sempre, porque Deus está em prioridade. Quando você começa a fazer Deus prioridade, você pode trabalhar bastante, não tem problema, trabalhar, ganhar muito dinheiro, coisa boa, se for propósito de Deus isso, que bom. Mas você começa a entender, falar, não posso trabalhar demais porque eu estou esquecendo daquilo que é importante na minha vida. Eu só estou aqui por causa dele. Então, colocá-lo em primeiro lugar faz a gente repensar algumas coisas que a gente vive na vida. Mas a vida segue. As escolhas continuam, os desafios continuam, a idade vai chegando, 25, 28, 30, 40 anos vão chegando e a gente vai ter que viver. Mas quando Deus está com prioridade, me parece que aquilo que Paulo vai dizer aos Filipenses vai fazendo mais sentido. Porque Deus na minha vida está aqui, embreado em meio às loucuras da vida, mas ela está aqui. E aí eu começo a entender aquilo que Paulo vai dizer, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Que jeito é esse de viver em paz? Só sabe viver em paz quem tem Deus com prioridade. Aí ele percebe que as coisas, como eu conversei essa semana com o meu presbítero Silas, e ele falando para mim que um dia desses na oficina estava com um problema lá, porque tinha que pagar uma conta e não tinha entrado nada. E ele e a esposa chegaram e falaram, vamos orar. Quando Deus é prioridade, irmão, o resto se encaixa.
Pode ser seu trabalho, pode ser o seu filho, pode ser os seus afazeres, pode ser qualquer coisa que você quiser. Não tem problema, as coisas vão se encaixando. Talvez, se você quiser olhar isso aqui e ensinar para sua criança, é como um passe de mágica. Não, mas não é passe de mágica. É princípio espiritual. Quando as coisas começam a dar certo, quando Deus está no lugar dele, as coisas começam a fazer sentido. E tudo aquilo que eu vivo vai se encaixando, vai se equalizando. E por mais que eu fale, poxa, eu acho que não dá mais, Deus tem sempre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o próprio texto, segundo o poder dele que habita em nós. Mas se o poder dele que habita em nós não está em nós, aí não faz sentido. Aí não vai ter mais nada. Por que da primeira vez deu certo? Não deu certo? Com as mesmas estruturas, com as mesmas possibilidades, com tudo do mesmo jeito. E agora a vida faz sentido. Porque a gente inverte a ordem. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu quero deixar 3 desafios para você. Hoje é 3, 3 e 3. Igual o São Paulo ontem que levou 3. Você achou que eu não ia falar do meu São Paulo, né? Que coisa feia. Mas 3 desafios para você guardar no seu coração. Primeiro deles, busque incessantemente fazer Deus sua prioridade. Busque. Não é algo que vai acontecer naturalmente. Não é algo que de repente, só por você vir na igreja, você precisa ouvir e refletir, como nós ouvimos hoje, agir. Caso contrário, vai ter dificuldade e Deus não vai ser encaixado com prioridade na sua vida, porque Ele falou que vai ser, ou porque você disse que vai ser. Não, se as suas escolhas não reverberarem isso, inclusive Jesus vai dizer, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ou seja, Ele tem que ser tudo para mim. A maior honra tem que ser Ele. O maior de todos tem que ser Ele. Se Ele não for, irmão, nós vamos ter problema. Por isso eu quero desafiar você. Lute com convicção e não deixe ninguém ocupar esse espaço. Segundo desafio que eu te faço. Cuidado. Alguém ou alguma coisa lutará para ficar no primeiro lugar até o final da sua vida. Há uma luta incessante, Paulo fala para nós sobre isso em Gálatas, capítulo de número 5, e é muito normal fazer isso, inclusive Jesus diz em Lucas, como falei em Mateus 22, ele diz, se aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, ou seja, coisas boas e coisas ruins, vão querer ocupar o nosso lugar. Satanás fez isso com Jesus, se me adorares, darei tudo o que você quiser. Ou seja, as coisas boas e ruins sempre tentarão tirar Deus da prioridade e colocar outras coisas. Pode ser seu filho, pode ser o teu trabalho, pode ser uma igreja. Se Deus não for prioridade para você, não faz sentido vir para a igreja. Não é igreja prioridade, prioridade é Deus. Por isso que a gente precisa entender e resistir. Há uma luta espiritual na sua vida para fazer com que Deus não seja prioridade na tua história. E terceiro, por último, não menos importante, tirar Deus do primeiro lugar, a nós que conhecemos a palavra, pode ser muito desastroso. Talvez a tua vida está parada, ou está travada, ou não está desenvolvendo, dá uma olhada onde Deus está. Talvez não está funcionando, ou só, pastor, está estranho, não estou dizendo que colocar Deus como prioridade, você nunca mais vai ter problema, não, isso é Satanás que fala. Mas para Deus, sendo prioridade na nossa vida, as outras coisas começam a equalizar. Elas começam a entrar, como a gente viu aqui, ó, na prática. Elas fazem sentido e Deus está no lugar dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão todos nos lugares dele. E a vida se completa, ela tem plenitude do ser. E nada falta. Como diz o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor. E no original, e de nada terei falta. É por causa disso. Não vai te faltar bênção, não vai te faltar problema, não vai te faltar dificuldades, não vai te faltar momentos maravilhosos para celebrar, não vão te faltar momentos difíceis para chorar, mas Deus, se for a prioridade, estará em tudo, te ajudando e te fortalecendo. Nada nos falta. Mas infelizmente, quando a gente coloca Deus como segundo plano, o próprio Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Você está sozinho.
Aí não adianta depois, mas Senhor, corre atrás de mim. Que Deus tenha misericórdia de você, irmão, eu não tenho. Mas que Deus tenha. Mas você vai passar um bom bocado. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu não quero Deus, não quero o Senhor, não quero isso aqui para mim, tá bom? Como o próprio pai da parábola faz, Deus faz. Você é livre para escolher. Você decide, mas as consequências vão vir. Ele vai, acaba se tornando o pior da sua espécie como judeu. Não tem comida, não tem nada para ele lá, acaba com tudo. E volta, e a misericórdia de Deus o alcança. Você precisa passar por isso? Você precisa sofrer para aprender? Não precisa, irmão. Por isso, convidar o pessoal para vir para a gente cantar essa última canção e você ouvir, refletir e agir. A vida pode estar não dando certo por causa das suas escolhas, porque você decidiu colocar Deus como segundo lugar e outras coisas como prioridade. Cuidado. Esse ano de 2026 é um ano maravilhoso e eu desafio você a realinhar. Provérbios vai dizer isso para nós, capítulo 3, versículo 9 e 10, por favor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com os seus recursos e com as suas primícias, e todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Priorize Deus, irmão. Priorize Deus esse ano. Segunda verdade para você guardar. Avalie hoje o que está no centro da sua vida. Você, seus filhos, seu casamento, sua profissão, ou um pecado, coisas desagradáveis, qualquer coisa. O centro da nossa vida, o centro da minha e da sua existência, nunca foi desenvolvido para ser ocupado por ninguém, a não ser por Deus. Por isso faça uma avaliação, quem está ocupando o primeiro lugar da sua vida? Talvez seja por isso que está tudo errado, tudo desequalizado, tudo desequilibrado. E por último, para a gente fechar a nossa série, quando você lê o livro de Ageu, capítulo de número 1, versículo 12 em seguinte, olha o que diz o texto, Ageu capítulo 1, versículo 12, por favor, Gui. Zorobabel, filho de Zealtiel, filho de Zeuzadak, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. E por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviou, e o povo temeu a Deus. Versículo seguinte, por favor, Gui. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para eles: eu estou com vocês, declara o Senhor, porque eles tomaram a decisão de priorizar Deus, e Deus disse: então eu estarei com vocês. Assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Zealtiel, e o governador de Judá, de Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, todos os remanescentes do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Ou seja, Deus começou a fazer um avivamento, eles começaram a viver aquilo, responder o que Deus tinha chamado. Versículo 15, por favor. E no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, eles começaram a construir. Sabe quantos dias depois o templo começou a ter estrutura física? 24 dias. Sabe o que quer dizer para a gente, queridos? Hoje Deus nos desafia a gente colocá-lo como prioridade para que as coisas se equalizem. E assim como o profeta Ageu, que teve a alegria de ver o povo respondendo, dizendo: entendemos, pecamos contra o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. É a mesma expectativa que eu tenho a seu respeito. Que você olhe não com braveza para esse pastor. Pastor estava, não, irmão, é você e Deus, não é comigo. Eu sei o que eu estou colocando no outro lugar, Deus. Eu sei as áreas, as fases, os lugares que eu estou colocando Deus onde não deveria. E você também sabe. Por isso, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Mas é você que decide. O culto é só conselho, a palavra de Deus é só instrução, para você ouvir, refletir, mas a decisão é só sua.
Pai querido, mais uma vez te agradecemos por essa manhã abençoada e abençoadora. Obrigado por nos trazer a reflexão de que onde o Senhor está na nossa vida, se Tu és prioridade ou não, se Tu estás no centro da nossa existência ou não. Por favor, Senhor, perdoa-nos por muitas vezes ter colocado pessoas, ter colocado familiares, ter colocado trabalho, ter colocado tantas outras coisas no centro onde não deveriam estar, e tirado o Senhor de onde o Senhor nunca deveria ter saído. Mas assim como o profeta Ageu foi um instrumento dos céus para trazer aquele povo ao arrependimento, hoje a Tua palavra nos traz ao arrependimento, para que possamos ter consciência de que nós muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, nós mudamos, nós variamos, nós colocamos outras coisas e esquecemos do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e apruma a gente, Senhor. Coloca-nos no centro, coloca-nos do jeito certo, na forma certa. A coisa principal, fazer a coisa principal, ser a coisa principal. Leva a Tua igreja a pensar, a refletir, mas a agir, porque ouvir já ouvimos, agora nos resta refletir e decidir. Que a nossa semana seja revestida dessas escolhas, que o fruto da Tua presença ser em primeiro lugar possa refletir tudo aquilo que nós somos e fazemos. Que os filhos, os familiares, os ascendentes, todos eles possam receber resultados do Senhor ser prioridade na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Dê-nos uma semana abençoada e abençoadora. Obrigado pelos visitantes, que eles sejam sempre bem-vindos em nossa casa, que ao estarem aqui eles possam viver um tempo maravilhoso com a gente e também ser desafiados pela Tua palavra, para que sejamos parecidos com Jesus. Aqueles que fizeram aniversário, que o Senhor os abençoe, meu querido Roger, a Larissa e tantos outros, meu querido Paulo e tantos outros que fizeram aniversário esses dias, que o Senhor os abençoe e os guarde, e que eles saibam que mesmo evoluindo, Deus nunca pode deixar o centro da nossa vida. É Ele prioridade sempre. Abençoa-nos, fortaleça-nos, nós oramos em nome de Jesus. Recebe a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aquele que sempre levou o Pai como prioridade, tanto que Ele deixava tudo para orar, para conversar com o Pai, conhecia a palavra porque queria conhecer o Pai. Que Ele seja inspiração para mim e para você, assim como o Madison é sempre para o seu filho. Jesus seja para mim e para você, te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que há de confortar, consolar e nos levar a conhecer, a viver e a aprender cada vez mais que Deus é prioridade, abençoe a mim e a você. E que o Pai, aquele que deseja estar no lugar certo, aquele que deseja ser prioridade, aquele que nunca deveria ter saído do seu lugar, também te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre as tuas posses, sobre a tua empresa, sobre tudo que você fizer, recai a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém?